Olá! Na aula passada, nós estudamos os processos de contração muscular e nós vimos também os tipos de fibras musculares. O processo de contração muscular, como nós vimos, ele depende basicamente do quê? É da passagem de um estímulo elétrico que sai de um motoneurônio e finalmente chega em uma fibra muscular esquelética ou uma célula muscular, certo? Então aqui nós podemos visualizar exatamente essas duas células, que vão compor o que nós chamamos de unidade motora. O que significa essa unidade motora? Unidade motora é um motoneurônio e todas as fibras musculares que ele inerva e que ele pode estimular. Então isso é o conceito de unidade motora. Fazendo uma analogia, por exemplo, o que nós vimos ou que vocês verão no sistema nervoso sensorial, onde nós temos uma unidade sensorial, que significa o quê? Um neurônio sensorial e todos os receptores que ele inerva. Então, o que essa unidade motora significa para a gente aqui? Aqui vocês têm um exemplo de 3 unidades motoras. Então, vocês têm uma unidade motora em vermelho, uma em azul e uma em rosa. Vejam que cada uma delas inerva um grupo específico de fibras musculares, que não interfere nas fibras que são inervadas pela unidade motora adjacente. Então vejo que elas são independentes. Esse conceito é bastante importante porque, como vocês viram aqui, para o sistema nervoso sensorial, a representação do nosso cérebro depende muito do número de unidades motoras. Então, por exemplo, o homúnculo sensorial, como o nosso cérebro enxerga do ponto de vista sensorial, um indivíduo com mãos muito grandes, lábios muito grandes, língua, por quê? Porque o número de unidades sensoriais que vêm dessas regiões é bastante grande. Então, nas mãos, por exemplo, que a gente tem uma sensibilidade muito grande para o tato, nós temos um grande número de unidades sensoriais. Então, a gente pode aplicar esse mesmo conceito do ponto de vista de controle motor. O que vocês enxergam aqui no homúnculo motor? Basicamente, então, um indivíduo com mãos muito grandes, aqui vocês têm novamente a boca, a língua, etc. Mas vocês podem observar que o tronco e os membros inferiores e superiores, eles têm uma representação pequena. O que significa isso? Significa que nessas regiões, como as mãos, onde nós temos uma alta capacidade de fazer movimentos finos, nós temos um grande número de unidades motoras. Nas regiões onde a representação é menor, o que significa isso? Que nós temos um número bem menor de unidades motoras, porém, essas unidades motoras elas são bastante grandes. Cada neurônio inerva uma grande quantidade de fibras musculares esqueléticas, gerando, consequentemente, quando essa é estimulada, movimentos de bastante potência. Uma outra coisa que nós vimos na aula passada é que nós temos diferentes tipos de fibras musculares esqueléticas, que têm várias características, mas a gente separa, então, em 3 tipos básicos, pelo menos no ser humano. Fibras do tipo lenta, ou tipo 1, fibras intermediárias, do tipo 2A, e finalmente as fibras rápidas, 2X. Vejam que elas se diferem, apenas relembrando, na velocidade de contração. Então nós temos fibras lentas e fibras mais rápidas, e também na produção de energia, na produção de força, onde novamente as fibras do tipo 2X são as mais eficientes, enquanto que a fibra do tipo 1, a fibra lenta, seria a menos eficiente. No entanto, é claro, elas têm características bem diferentes também, como por exemplo, essa fibra mais lenta, que a gente viu que ela é mais avermelhada, ela é altamente resistente à fadiga, enquanto que essa fibra que ela é mais rápida, ela depende muito do metabolismo glicolítico, mas ela rapidamente chega ao processo de fadiga, além de, claro, ela responder ao treinamento de hipertrofia de uma maneira melhor. O fato é que nós temos 3 tipos de fibras musculares. Como é que fica isso na nossa unidade motora? Bom, como eu falei para vocês, cada unidade motora é independente. E é claro que uma unidade motora, por exemplo, em vermelho, que vocês estão vendo aqui, que está inervando essas fibras em vermelho, ela só vai ter como fibra muscular esquelética fibras de um mesmo tipo. Ou seja, essa unidade motora aqui em vermelho, se ela inervar fibras do tipo 1, todas as fibras elas são do tipo 1.
Se essa unidade motora ela estiver inervando fibras do tipo 2x, todas as células musculares são do tipo 2x. Então, isso é muito importante da gente lembrar então, que cada unidade motora vai inervar um grupo específico de fibras, todas do mesmo tipo. Por que eu estou falando isso? Porque isso, do ponto de vista de exercício, de recrutamento de fibras, é muito importante. Então, se a gente for aplicar de forma direta, né, quando eu faço exercício, o que acontece com o recrutamento dessas fibras se eu separar elas então, em fibras do tipo 1, 2A e 2X? Aqui vocês têm percentual de fibras musculares ativas, e aqui vocês têm a intensidade do exercício, tanto do ponto de vista, né, um treinamento mais de força, né, mostrando aqui o número de RMs, quanto do ponto de vista mais aeróbio, né, consumo máximo de oxigênio. Então, o que vocês conseguem observar aqui? Né? Como é que ocorre o recrutamento de fibras? Primeiro, observem que exercícios de baixa intensidade recrutam predominantemente fibras do tipo 1, fibras lentas. Conforme essa intensidade do exercício ela vai aumentando nessa direção, o que vai acabar acontecendo? Né? O exercício ultrapassou uma determinada intensidade e agora fibras mais rápidas vão ser recrutadas. Aqui no caso inverte as fibras do tipo 2A. E finalmente, em intensidades extremamente elevadas, nós estaremos recrutando também o último tipo de fibra, que é a fibra mais rápida, que é a 2X. Notem que a fibra do tipo 1 ela vai estar sempre sendo recrutada, independente se é de baixa ou de alta intensidade. A alta intensidade, então, ela vai determinar o recrutamento adicional dessas fibras mais rápidas, certo? Então, isso é extremamente importante da gente lembrar, ok? Bom, por que ocorre esse tipo de recrutamento, né? Essa ordem aqui de recrutamento, né? Por que acontece isso, né? Para isso, a gente tem que lembrar das nossas unidades motoras e que cada unidade motora pode ter um tamanho diferente. Lembra quando eu falei de tipos de fibras para vocês? Eu diferenciei também o tipo de motoneurônio que inerva fibras lentas e fibras rápidas. Fibras lentas são inervadas por motoneurônios menores, enquanto que fibras mais rápidas são inervadas por motoneurônios maiores. Do ponto de vista físico, o que isso representa? Né? Se eu estimular, se eu voluntariamente quiser fazer contração, fazer um determinado exercício, qual é o primeiro tipo de fibra que eu vou recrutar? Bom, como nós já vimos anteriormente, eu começo sempre recrutando fibras lentas. E conforme a intensidade vai subindo, eu vou solicitando e recrutando fibras mais rápidas. Mas por que isso acontece? Exatamente por esse princípio que a gente chama de princípio do tamanho. O que vocês estão olhando aqui, né? 2 motoneurônios, um motoneurônio pequeno, um motoneurônio grande. E aqui, né, uma unidade motora inervando então um grupo específico de fibras. Nesse caso aqui, fibras do tipo 1, lentas. E nesse caso aqui, fibras do tipo 2, que são mais rápidas. Notem que essa aqui ela é maior, ok? E as fibras estão um pouco mais esbranquiçadas, e é característico desse tipo de fibra muscular mais rápida, né? Pela diminuição, né, da presença de mioglobina. Aqui eu tenho bastante mioglobina, aqui eu tenho pouco. Bom, se vocês forem lembrar, né, do nosso motoneurônio, ou de qualquer neurônio, né, a quantidade de estímulo que tem que acontecer para que de fato esse motoneurônio despolarize e produza um potencial de ação tudo ou nada, é importante que esse potencial elétrico ele seja suficiente para atingir essa região aqui que a gente chama de região do cone axônico, certo? Então ela se localiza aqui e se localiza aqui também. O que tem de especial nessa região? Nessa região nós encontramos um grande número de canais de sódio voltagem dependentes. Então, se a carga positiva, se a despolarização ela atingir essa região, eu vou ter um potencial de ação do tudo ou nada, e essas células musculares aqui certamente vão se contrair quando eu liberar acetilcolina nessa sinapse. Só que se vocês pensarem no tamanho desse corpo celular aqui, né, e a quantidade de carga que tem que ser modificada aqui dentro desse motoneurônio pequeno, ela é muito menor do que a quantidade de carga que deve entrar dentro desse motoneurônio grande. Então aqui qualquer aumento de despolarização rapidamente chega no cone axônico e estimula
esse motoneurônio a despolarizar e produzir um potencial de ação do tudo ou nada. E a célula muscular contrária. Esse motoneurônio maior, ele precisa de mais estímulo, ele demora mais. Consequentemente, é claro, assim como o outro, quando chegar no conexônico, vai ter potencial de ação e essas fibras vão se contrair. Mas notem que, por esse motoneurônio das fibras de contração lenta ser menor, ele recebe um estímulo mais rapidamente, ele é estimulado mais rapidamente. Consequentemente, ele contrai antes. Por isso que nós vamos ter sempre esse padrão de recrutamento. Baixa intensidade, sempre fibras do tipo 1, conforme a intensidade vai aumentando, eu vou recrutando e solicitando mais fibras rápidas. Claro isso, passamos então agora a apenas um exemplo que eu acho bastante interessante de comentar, que é em relação ao envelhecimento. Como você sabe, né, o processo de envelhecimento, né, durante esse processo, que é natural, nós perdemos muita força muscular, certo? E isso é devido a diversas mudanças que vão acontecendo ao longo da nossa vida. E não são somente mudanças do tamanho do músculo, que a gente sabe que vão reduzindo, né? A gente vai de fato perdendo bastante massa magra, né? Mas também se refere à excitabilidade do músculo, a fatores tendíneos, a fatores hormonais e, é claro, o nível de atividade física. Tudo isso colabora por essa perda de força que a gente vai observar no envelhecimento, não só de força, mas também de potência muscular. E por que a gente perde tanto essa força, essa potência, né? Então, claro, existem, como eu mostrei para vocês, são vários fatores, mas o que eu quero mostrar para vocês é em relação ao que a gente está estudando hoje, que é exatamente sobre o número, né, de unidades motoras que nós temos. Afinal de contas, é essa que vai causar então a contração do músculo esquelético. E olha que interessante, né? Conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo um grande número de unidades motoras, um grande número de motoneurônios, na verdade, certo? Então os motoneurônios eles vão morrendo ao longo da vida. E o mais interessante é que o tipo de motoneurônio que nós vamos perdendo ao longo da vida são os motoneurônios maiores, que inervam fibras de contração rápida, como eu falei para vocês. Justamente o tipo de fibra que nós precisamos para fazer movimentos muito potentes. Por exemplo, um indivíduo perde o equilíbrio, como é que a gente não cai? Porque a gente rapidamente recupera, causando contração rápida de musculatura. E essa rapidez de contração depende muito do recrutamento de musculatura, né, de células musculares rápidas. E vejam que, conforme o envelhecimento vai acontecendo, nós vamos perdendo motoneurônios grandes que inervam exatamente as fibras que a gente precisa. E aí começa a acontecer algo muito natural no envelhecimento, que é o aumento do número de quedas. Aqui você consegue enxergar, né, uma comparação entre um sujeito jovem, entre um sujeito mais velho, de 83 anos, o outro de 28, em relação à quantidade total de fibras nervosas, fibras que vão inervar então a musculatura esquelética, né, e também o tamanho desse axônio, né. Por que o tamanho é importante? Porque quando eu tenho um axônio maior, a velocidade de condução do potencial de ação ela é mais rápida. Então veja o que acontece conforme a gente vai envelhecendo. O número total de fibras vai caindo e a velocidade de condução também. E isso prejudica muito quando a gente vai recrutar fibras mais rápidas durante o processo de envelhecimento. Isso a gente observa não só em modelos animais, mas também em modelos humanos, né? Então veja que o número estimado, é possível de se calcular, né? O número estimado de unidades motoras em seres humanos e em animais, e observem que o número de unidades motoras ele cai conforme a gente vai ficando mais velho. E de novo, tipo de unidade motora que a gente vai perdendo são exatamente as de contração rápida. E aí vai acontecendo um processo interessante de reinervação, porque conforme eu vou perdendo neurônios maiores que inervavam fibras de contração rápida, o que vai acontecer com essas fibras musculares? Basicamente, elas vão passar por um processo, né, de remodelamento, onde conforme eu vou perdendo unidades motoras então rápidas, essas fibras então mais lentas, menores, essas unidades motoras menores, elas vão passar agora a inervar as fibras de contração rápida. Só que isso gera uma mudança muito grande nessas fibras de contração rápida. Elas passam a reduzir de tamanho e também reduzir as características que dão a ela exatamente essa capacidade rápida de contração. E o que nós temos com o envelhecimento? Uma diminuição muito grande no número
de fibras do tipo 2, a fibra do tipo 2 ela fica menor, menos potente, e consequentemente então nós vamos ter um número maior de fibras de contração lenta. Apesar do indivíduo poder eventualmente ser um pouco mais resistente, né, para movimentos assim, para contrações isotônicas, né, para essas contrações explosivas que a gente precisa para, por exemplo, recuperar equilíbrio, elas ficam diminuídas. E isso aumenta a possibilidade de indivíduos sofrerem quedas. Outra coisa importante que a gente deve lembrar, né, é que esse processo de contração, né, o processo todo da geração de movimento é algo que deve ser feito de forma muito controlada, certo? Então nós temos o córtex motor, é claro, que vai ser responsável então, né, pelo controle fino da ativação dessas unidades motoras para que eu consiga fazer um movimento perfeito durante um arremesso, né, durante um salto, né, tudo que um atleta precisa, né? Mas para que isso saia de forma perfeita, nós precisamos muito saber as condições atuais do nosso ambiente, de como está a nossa musculatura, como é que está a tensão do tendão. Tudo isso é muito importante, essa informação é importante de ser coletada para que eu consiga fazer ajustes no meu movimento para que ele saia da forma que eu planejei. E para isso acontecer, então, eu preciso de informação sensorial. E esse é o ponto que eu queria tocar na aula de hoje, é falar que o movimento ele depende muito do nosso córtex saber o que está acontecendo com o músculo, com o tendão, com a articulação, para conseguir responder de forma mais adequada. Então a informação sensorial é fundamental para os nossos movimentos mais finos. Então eu vejo que essa informação sensorial ela pode vir de onde? Da pele, né? Ela pode ser informação relacionada com dor, por exemplo, com tato, com informações no próprio músculo esquelético, informações metabólicas, né? Informações de tensão, informações não só de tensão no músculo, mas também de tensão no tendão, receptores que estão nas articulações, todos eles vão ser importantes para que a gente consiga contrair, né, e executar um movimento preciso. Então aqui vocês têm vários tipos de receptores, né, desde receptores para dor, né, todas essas informações do músculo esquelético são importantes para que a gente consiga então executar essa resposta e ajustar o movimento da melhor maneira possível. O primeiro tipo de receptor que eu considero importante de falar para vocês, né, é um receptor que ele se localiza dentro do nosso próprio músculo esquelético, certo? Que ele vai ser responsável por um reflexo, né? Lembrando que esses reflexos, na sua maioria, eles são reflexos que tentam proteger o nosso músculo esquelético, certo? E esse receptor, né, que se localiza dentro do músculo, ele é responsável por participar de um reflexo que a gente chama de reflexo miotático, certo? Esse tipo de reflexo ele é um reflexo que ele é conhecido por ser monossináptico, ou seja, ele é realizado a partir de uma única sinapse que vai ocorrer aqui no H medular. E basicamente o que nós temos aqui nesse reflexo é uma resposta a um estiramento do músculo. Então, conforme o músculo ele se estira, ele se alonga, existem receptores que eu já vou mostrar para vocês que vão perceber esse alongamento, vão enviar uma informação sensorial para a medula, certo? Que vai então ativar a musculatura que está sendo alongada. Ou seja, a resposta a esse estiramento é uma contração reflexa do músculo. Então ele se opõe, a resposta ela está se opondo ao estiramento. Do ponto de vista de proteção, que é o que eu falei para vocês, para que serve isso? Bom, se o músculo está alongando de forma demasiada, ele pode sofrer algum tipo de lesão. Então o que o músculo ele faz? Ele vai começar a se opor a esse alongamento, produzindo uma contração. Então esse aqui é o nosso reflexo miotático, né? E como é que ele funciona, né? A gente já viu que ele é, né? Ele depende de uma integração monossináptica. Então aqui nós temos uma única sinapse entre um neurônio sensorial e um neurônio motor, então, que vai estimular a contração. O receptor que é responsável por esse reflexo, ele é chamado de fuso muscular ou fuso neuromuscular, que está demonstrado nessa figura. O que vocês conseguem observar aqui, né? Isso aqui é um músculo esquelético, né? Onde nós temos fibras que a gente já falou sobre elas, que são as fibras que servem para a contração, que aqui nós vamos chamar de fibras extrafusais. Por quê? Porque elas se localizam exatamente fora dessa fibra
intrafusal, que serve exatamente para formar o nosso fuso muscular, que é o receptor sensorial. Então veja que aqui eu tenho fibra extrafusal, e aqui no centro eu vou ter fibras intrafusais, que vão fazer parte do fuso muscular. O que tem de importante nessa fibra, né? Primeiro, ela não tem condições, ela não é uma fibra que ela vai servir para contração muscular, ela não vai colaborar com a contração muscular de forma direta. Por quê? Porque nós não vamos encontrar sarcômeros espalhados aqui no meio. No entanto, é muito importante já dizer para vocês agora que apesar da parte central dessa fibra intrafusal não ter condições de se contrair, as extremidades podem contrair. Isso é extremamente importante para a gente entender como que esse fuso funciona a todo momento. Então, fibras intrafusais, elas podem ser divididas, que não está aqui no nosso desenho, em fibras um pouco diferenciadas, né, ou em cadeia ou em saco, né, devido à distribuição, né, das terminações nervosas e da própria estrutura da fibra, mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, a gente vai falar como ela se fosse, então, simplesmente fibras intrafusais. Elas são inervadas, certo? Como vocês podem observar aqui, né, por fibras sensoriais, que vão conseguir detectar exatamente o grau de estiramento dessa fibra intrafusal. Então, se eu puxar esse músculo para fora, se eu alongar esse músculo, a parte central ela se alonga e essas terminações nervosas vão sofrer modificações mecânicas, vão se despolarizar e vão então enviar um sinal sensorial para o nosso H medular, que vai desencadear naquela resposta que eu mostrei para vocês anteriormente. Nessa figura também é importante a gente destacar que as fibras extrafusais aqui, ó, elas, como a gente estudou, são inervadas, né, por basicamente motoneurônios que a gente chama do tipo alfa, que vão estimular então a contração muscular, mas as extremidades do fuso, que eu falei para vocês, né, das fibras intrafusais, elas também podem se contrair. Só que o tipo de inervação que vai aparecer aqui são basicamente, né, neurônios motores do tipo gama. Então é um outro tipo. E vejam que a importância desses motoneurônios gama é bastante grande. Tanto que aproximadamente 30% dos motoneurônios que inervam o nosso músculo esquelético são do tipo gama. Então esse fuso neuromuscular ele é extremamente importante para a resposta, né, não só reflexa, esse reflexo aqui que eu acabei de mostrar para vocês, mas também porque o fuso muscular ele participa o tempo todo do processo de contração, informando a todo momento o grau de estiramento, o comprimento do músculo esquelético. Então ele está sempre informando. Alguns de vocês podem perguntar assim, olha, se o fuso ele não consegue se contrair, então durante um processo de contração, quando ele não está sendo estirado, o que vai acontecer com essas fibras? Elas poderiam ter a tendência de ficarem frouxinhas, né? Mais relaxadas. E desse ponto de vista, elas não estimulariam resposta nenhuma. No entanto, quando eu estimulo a contração do músculo esquelético pelo motoneurônio alfa, eu também estimulo a contração das extremidades do fuso neuromuscular. Então o que acontece? O fuso ele nunca está relaxado, ele está sempre levemente estirado. Então, a todo momento, se o músculo está contraindo, se ele está alongando, o fuso está emitindo um sinal dizendo o atual estado de comprimento muscular. Então, isso é extremamente importante, certo? Porque essa informação sensorial é importante para que eu consiga, então, corrigir possíveis erros, né, durante um movimento particular que eu quero fazer durante o exercício. Então, essa informação é extremamente importante. Mas, é claro, a resposta principal do estímulo do fuso é o estiramento. E a resposta reflexa, protetora, vai ser sempre esse reflexo que a gente chama de reflexo miotático. Então, conforme o músculo ele se estira, então quando eu estou alongando o músculo, o que acontece? Eu tenho uma informação sensorial indo para a medula, estimulando uma contração reflexa da musculatura que está alongando, e ela se opõe a esse alongamento, certo? Então esse é o reflexo que nós chamamos de reflexo miotático. E ele é muito utilizado na clínica, né, para testar reflexos de uma maneira geral, né, se os reflexos desse indivíduo funcionam, né, afinal de contas esse é um reflexo relativamente simples, monossináptico. Isso é feito, vocês certamente lembram, né, de vários exemplos
enfim, na televisão, que talvez vocês estejam um pouco familiarizados, né, que é o famoso teste com o martelinho no joelho, né? O que acontece? Aqui você tem um exemplo do reflexo patelar, que é exatamente esse reflexo miotático. O que acontece? Aqui vocês têm o músculo quadríceps, né? E aqui vocês têm, então, a inserção dele, né, lá na nossa tíbia, né? Então aqui você tem o tendão patelar, né, desse quadríceps. O que acontece? O indivíduo médico ele pega o martelinho e ele vai bater exatamente em cima do tendão. Quando ele bate em cima do tendão, ele vai produzir basicamente um estiramento dessa fibra muscular esquelética. Então ele vai puxar esse músculo para baixo. O que nós vimos então? No momento que tem estiramento, eu vou ativar o meu fuso, que ele vai emitir uma resposta sensorial lá para o H medular, que vai ativar imediatamente um motoneurônio, que vai estimular a contração, olha lá, de novo, sensorial, indo para a medula, e a resposta é um estímulo no músculo esquelético, para quê? Para contrair a musculatura, se opondo ao estiramento. E claro, durante esse teste, o que vai acontecer? O indivíduo ele vai estender, né, a perna. Basicamente é isso que vai acontecer nesse processo, né? Ele vai estender, né, como se estivesse dando um chute. Essa é a resposta normal para o indivíduo saudável. Então isso aqui é tudo mediado por esse fuso neuromuscular. Outra coisa importante para a gente falar sobre esse fuso, né, é que ele é bastante utilizado para treinamento físico. O princípio, né, da compreensão de como que funciona esse fuso, ele pode ser utilizado para treinamento. Então tem treinamentos que a gente chama de pliometria, ou treinamento pliométrico, que utiliza muito esse princípio para produzir ganhos de força bastante elevados, né? O que está acontecendo aqui esse indivíduo? Esse indivíduo aqui ele está descendo de um banco, né? E quando ele desce do banco, o que ele faz? Ele primeiro ele se agacha, e aí depois então ele se impulsiona e salta novamente. O que está acontecendo quando ele faz esse procedimento aqui? Ele cai do banco, ele desce e depois ele sobe. Basicamente, conforme ele está se agachando aqui, ele vai ter um grupo de músculos que vão estar se alongando, certo? Que vai estar se alongando conforme ele vai agachando. O que vai acontecer? Nós vamos estimular a musculatura intrafusal, então as fibras intrafusais do fuso muscular. E qual é a resposta? Contração da musculatura que está sendo estirada. E aí quando o indivíduo ele contrai a musculatura para o salto, esse salto ele vai ser mais potente porque vai estar sendo reforçado por esse reflexo, certo? E aí o indivíduo ele vai saltar muito mais do que se ele tivesse simplesmente feito esse movimento aqui para saltar, certo? Então se vocês tiverem a oportunidade, alguns de vocês já devem ter participado de sessões com esse tipo de treinamento, mas isso pode ser facilmente visualizado em casa, né? Tentando então fazer um salto de uma posição inicial sem essa descida do banco, né? Simplesmente o indivíduo parado então daqui para cima, ou fazendo esse movimento que eu falei para vocês, então produzindo esse estiramento, vocês vão ver certamente que vocês vão saltar uma altura maior. Outra coisa importante, não necessariamente para a nossa aula, mas só para vocês entenderem o próximo reflexo, né? Aqui é a classificação dos músculos, né? Aqui vocês têm, por exemplo, um músculo fazendo então a flexão, né? Levantando aqui o peso, e vocês vão ter músculos que são classificados basicamente, né? Como músculos agonistas, certo? Tem também a classificação de sinergistas, não tem ao caso agora. O fato é que o agonista é o músculo então que vai fazer essa ação primária, né? De elevar aí o peso, né? E se opondo a esse movimento, se opondo a essa contração aqui, nós vamos ter um músculo antagonista, que nesse caso aqui o agonista é o bíceps, né? E o antagonista aqui seria o tríceps, certo? Então apenas para mostrar aqui para vocês, por quê? Porque o próximo tipo de reflexo, né, que depende de um outro receptor chamado de órgão tendinoso de Golgi, ele dependia dessas definições, né, de um músculo agonista e antagonista. Pois bem, o que é esse órgão tendinoso de Golgi, para que ele serve? Então aqui vocês têm um músculo esquelético, um tendão e a inserção então desse tendão no osso, certo? O que vocês estão enxergando aqui, né? Esse tendão aqui,
ele apresenta uma terminação nervosa livre, que ela fica encapsulada aqui, e vejam que essa terminação aqui, ó, ela fica muito envolvida ao redor, em contato muito íntimo, com as fibras colágenas que nós vamos ter aqui nesse tendão. O que significa isso, né? Essa fibra aqui, se o tendão, né, ele sofreu uma tensão muito grande, por exemplo, quando o músculo estiver contraindo, vai tracionar então, né, bastante esse tendão, o que vai acontecer? As fibras tendíneas, elas vão se alongar e mecanicamente vão mexer nessas terminações nervosas livres. O que vai acontecer? Elas vão se despolarizar e um estímulo sensorial vai ser gerado. Então, o nome dessa estrutura, né, sensorial é chamado então de órgão tendinoso, porque ele se localiza no tendão de Golgi, certo? Então, basicamente, o tipo de informação que esse órgão tendinoso de Golgi dá é sobre a tensão, né, no tendão, que é gerada pela própria contração muscular. Então, quanto mais força a gente faz, maior vai ser a ativação desse órgão tendinoso de Golgi. E o que ele vai fazer como resposta, né? Então, aqui vocês podem ver só novamente, né, as fibras, terminações nervosas livres entre as fibras de colágeno. Então, quando eu tenho o estiramento, né, pela tensão aumentada no músculo desse tendão aqui, o que vai acontecer? Ela basicamente vai se alongar e vai comprimir essa terminação nervosa. E isso vai estimular, então, consequentemente, esse fuso neuromuscular. Que, mais uma vez, então, vai levar um estímulo. Só que agora esse estímulo ele é um pouco diferente, porque ele não envolve uma única sinapse, certo? Esse reflexo, que ele é chamado, inclusive, de miotático inverso, né? O outro é o miotático, esse aqui é o miotático inverso, ele vai depender, então, de mais sinapses e de um controle motor um pouco mais fino, porque ele vai modular não só a musculatura que está sofrendo, né, esse aumento de tensão, mas também a musculatura antagonista. O que a gente observa aqui, né? Olha lá, vocês têm o músculo bíceps, que é o que está fazendo o movimento, né? Aqui vocês têm o tendão, e no tendão o órgão tendinoso de Golgi, certo? Como eu falei para vocês, quanto mais força o bíceps, o músculo, fizer, maior vai ser o estímulo gerado, né, a tensão gerada nesse OTG, que vai enviar um estímulo, então, para o H medular. Só que vejam que agora eu tenho aqui, ó, um contato, uma sinapse com dois interneurônios diferentes. Um interneurônio em branco, que é um interneurônio excitatório, e um interneurônio em preto, que é um interneurônio inibitório. Com quem que eles estão fazendo sinapse? Com motoneurônios que vão inervar, no caso do branco, olha lá, em verde, o músculo, né, antagonista, que é o tríceps, e em vermelho o músculo agonista do movimento, certo? Que é o que está fazendo força aqui. O que vai desencadear a resposta aqui? Então, eu contraí a musculatura. Digamos que eu estou fazendo muita força. Quanto mais força eu estou fazendo, mais eu estimulo o ATG. Mando essa resposta para o H medular, que vai estimular esse interneurônio. E esse preto também. Qual é a resposta? Ora, esse aqui é excitatório. Então, ele vai ativar o motoneurônio verde, que vai estimular a contração do antagonista, enquanto que o preto, que está sendo estimulado, ele vai inibir, por ser inibitório, o motoneurônio vermelho, que está ativando o agonista, que é o bíceps. Qual é a resposta? Se eu estou ativando o antagonista e inibindo o agonista, nesse caso aqui que eu estava fazendo, então, esse movimento, né, de contração, né, de flexão, o que vai acontecer agora? Eu vou promover um movimento oposto. Eu vou relaxar o músculo bíceps e vou contrair o tríceps e o peso vai cair. Para que serve isso? Mais uma vez, proteção. Essa tensão exagerada que pode estar acontecendo aqui, se ela for muito grande, eu posso, por exemplo, ter uma lesão, eu posso romper esse músculo. Então, o que esse órgão tendinoso de Golgi? Ele ativa o reflexo miotático inverso, numa tentativa de relaxar o músculo que está produzindo muita força, para evitar que ele se rompa, por exemplo. Certo? Então, é, mais uma vez, um mecanismo de proteção. E que, se vocês forem pensar, de certa forma, ao mesmo tempo que ele protege, ele também reduz a nossa capacidade de produção de força. Certo? E isso pode acontecer mesmo quando eu não gere grandes tensões, né?
O que eu quero dizer com isso, né? Primeiro, vamos ver de novo esse reflexo. Reflexo miotático inverso. Ele é dissináptico, porque ele depende, então, não somente de uma única sinapse, mas de duas sinapses. E ele vai causar respostas diferentes nos músculos agonistas e nos músculos antagonistas. O músculo agonista, que está contraindo, então, e está sob tensão aqui no tendão, ele vai, na resposta do reflexo miotático inverso, ele vai relaxar, enquanto que o antagonista vai se contrair. Então, esse é o nosso reflexo miotático inverso, causado pelo OTG. Existem outros reflexos importantes também, que eu vou descrever brevemente com vocês, que também são um pouco mais complexos, porque envolvem, né, diversas sinapses aqui na nossa medula, né, que podem controlar não só contração e relaxamento de músculos agonistas e antagonistas, mas também nos diferentes membros, certo? Aqui vocês têm um estímulo, que é um estímulo de dor, um estímulo nociceptivo, né? Então, o indivíduo ele pisou numa taxinha, veja como é importante, né, essa informação sensorial, né, está causando lesão. Isso vai criar uma resposta muito rápida, que vai estimular o quê? A contração dessa musculatura flexora para quê? Para retirar, né, o membro da onde tem o agente que está causando lesão, que é a taxinha. Então, rapidamente, esse reflexo, né, que a gente chama de reflexo flexor da retirada, faz com que essa musculatura flexora se contraia, essa musculatura extensora vai se relaxar, né, e isso vai produzir um rápido movimento de retirada, para evitar o dano seguido que isso pode acontecer. Né? E esse mecanismo ele pode ser ainda mais complexo, como eu falei para vocês, porque ele pode não só envolver a musculatura que está sofrendo esse processo de lesão, então fazendo com que o indivíduo contraia a musculatura flexora, né, para tirar a taxinha daqui, né, mas também ele vai produzir um reflexo de extensão cruzada. Então eu não só flexiono a musculatura, né, do membro que sofreu a lesão, como eu estimulo a contração da musculatura extensora, causando rapidamente, então, o movimento do corpo inteiro saindo de perto desse agente nocivo, que nesse caso aqui era a taxinha, certo? Então, são reflexos mais complexos. Quando a gente pensa, voltando agora para o OTG, ele também tem uma aplicação muito importante do ponto de vista aí de treinamento físico, né? Para quem pensa em exercício, né? Que são duas coisas, na verdade, né? Um que a gente chama de treinamento de facilitação neuromuscular proprioceptiva, né? Vocês vão encontrar como PNF ou 3S, né? Que significa que é um tipo de treinamento para flexibilidade, né? Que ele pode ser utilizado e ele é extremamente efetivo, né? Para ganhos de flexibilidade, que consiste exatamente no conceito, né? E na compreensão de tudo que a gente viu até agora sobre reflexos, né? O que acontece nesse treinamento, né? Alguns de vocês já devem ter feito. O que consiste basicamente, né? Eu quero alongar uma determinada musculatura, só que nós vimos o quê? Que conforme eu alongo um músculo, né, nós temos um reflexo que se opõe a esse alongamento, né? Que ele é utilizado, basicamente, ele vem lá do nosso fuso neuromuscular. Nós vimos também que nós temos o OTG, né? O OTG ele faz o quê? Ele faz com que a musculatura que está contraída se relaxe. Então, o princípio desse treinamento de facilitação neuromuscular ele consiste em, primeiro, o indivíduo ele fazer uma contração muito forte da musculatura que ele quer alongar, certo? Ele contrai, ou alguém, né, estimula com que esse indivíduo contraia essa determinada musculatura, e aí ele fica contraindo, então o indivíduo ele vai contraindo forte, 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 e de repente a pessoa que está auxiliando nesse processo, ela pede, agora relaxa. No momento que o indivíduo ele relaxa, ele consegue alcançar uma amplitude daquele movimento maior, certo? Basicamente por quê? Porque a contração que ele fez na musculatura que ele queria alongar antes do alongamento, ativou bastante o OTG, que causou o quê? Como reflexo, um relaxamento da musculatura ativada, que é exatamente a musculatura que ele quer alongar. Então, quando ele relaxa a musculatura, ele consegue fazer aquele movimento com uma mobilidade maior, certo? Ele vai mais longe no alongamento. Vocês podem acompanhar alguns vídeos, né, sobre esse processo e vocês vão ver que esse tipo de estratégia
é extremamente importante e realmente funciona para ganhos de flexibilidade. E utiliza princípios, né, do funcionamento desse OTG. Certo? Eu procure na internet depois algo sobre treinamento de facilitação neuromuscular proprioceptiva. Uma outra coisa que eu acho interessante a respeito do OTG é em relação ao treinamento de força. Né? Obviamente vocês sabem, né, que o treinamento de força, aqui vocês têm um exemplo, né, feito em animais, o animal ele treinando, né, aqui é um gato, que ele aprende que se ele apertar uma determinada válvula, a comida cai do prato dele. Então é possível, por exemplo, tem vários modelos, né, que nós podemos utilizar para treinamento de força, né, aqui é apenas um deles. O fato é que o animal ele vai aprendendo que ele vai cair a comida, e aí tu pode, por exemplo, aumentar a carga, né, para que o animal ele tenha que ficar fazendo força. Né? É um tipo de treinamento que a gente pode fazer aqui para ver essas respostas de treinamento, basicamente. Né? Então, o animal, obviamente, ele vai ganhando força. A gente, quando a gente faz exercício, a gente vai ganhando força. Né? Mas por que a gente ganha força? Né? Muitos de vocês vão imediatamente pensar que quando eu vou ganhar força, para que eu tenha ganho de força, eu preciso ter o quê? Um aumento da massa magra, um aumento da massa muscular, né? Que pode ser mediado tanto pelo processo de hipertrofia, né? Um aumento aí do tamanho da área de secção transversa do músculo, mas também, como nós vamos estudar em outra aula, possivelmente, né? A gente vai ter um processo aí de hiperplasia, nós vamos ter um recrutamento de células satélites que vão ser adicionadas a esse músculo e, consequentemente, vão produzir, né, vão fazer com que esse músculo produza mais força. Só que, por experiência própria, você sabe que ninguém ganha massa magra, massa muscular, no início de um treinamento. É um processo que demora bastante para acontecer. Mas, muitos de vocês também, certamente quando começaram a fazer um treinamento físico, notaram ganhos de força, mesmo sem notar grandes ganhos de massa muscular. Né? Então, aqui vocês têm um exemplo, né? Um indivíduo fazendo treinamento de força, né? Que vocês têm a linha do tempo. É um indivíduo aqui treinando 4 semanas, 8 semanas, 16 semanas e assim por diante. Né? Onde vocês têm um indivíduo que está ganhando força, tá? Ele consegue ganhar mais força. Só que se vocês observarem aqui, né, eu tenho dois fatores importantes, fatores hipertróficos, que é exatamente da hipertrofia do músculo, mas eu também tenho envolvidos nesses ganhos de força fatores neurais, certo? Então o que vocês observam aqui, né? Fatores neurais aqui, ó, tá nessa figura mostrando aqui uma certa queda, né? O que significa isso, né? Lembra do OTG, que a gente acabou de estudar? Que o OTG, quando ele é ativo, ele inibe a contração do músculo que está se contraindo, correto? Isso não vai acontecer só quando a contração ela for extrema, para evitar que o músculo se rompa. Não. Isso aí é ativado a todo momento. O OTG está sempre informando o grau de tensão que está sendo gerada no músculo, que também é uma informação importante para a gente conseguir executar o movimento da forma correta. Né? Então o OTG está sempre sendo ativo. E o que acontece? Bom, se ele está sempre sendo ativo, ele vai estar sempre reduzindo a ativação do músculo agonista de certa forma, o que limita um pouco a nossa produção de força. Um dos ganhos aqui nesses fatores neurais que aparece aqui se relaciona exatamente com o comportamento do OTG. O OTG ele também, assim como o nosso tendão, como todo o nosso músculo, ele vai sofrendo adaptações que vão, de certa forma, reduzindo a ativação desse OTG durante o treinamento. Certo? E o que nós temos com isso? Nós temos uma diminuição da inibição da contração dessa musculatura que está sendo ativa. Resultado, eu consigo produzir mais força. Mas vejo que isso foi por um ganho, uma modificação neural, e não por um fator hipertrófico. Obviamente, né, esses fatores hipertróficos são extremamente importantes e possivelmente vão ser determinantes, né, nos ganhos em treinamentos a longo prazo. Né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que esses ganhos, essas mudanças neurais, também devem ser consideradas quando a gente pensa em treinamento de força, certo? Uma outra resposta, só para finalizar a nossa aula, que eu acho interessante de comentar, né, que também é controlada durante o exercício, né, é que nós não temos somente receptores aí para detectar tensão, detectar o grau de estiramento do músculo, não. Nós também temos receptores muito importantes que vão detectar a distensão do músculo, não necessariamente do fuso intramuscular, né, mas da membrana celular do músculo esquelético, e também receptores químicos, que a gente chama de metaborreceptores, né, ou receptores metabólicos, que vão ser importantes ao longo do exercício, para que a gente consiga, então, manter a nossa contração muscular adequada. Por exemplo, durante o exercício,
para que eu continue fazendo exercício, o que eu preciso? Ora, eu preciso de nutrientes, eu preciso de sangue, né, chegando no músculo, com oxigênio, eu preciso de nutrientes, né, ácido graxo, né, glicose, entre outras coisas, para que eu consiga ter energia para seguir com a contração muscular. Né? Então, uma das respostas mais clássicas do exercício é que durante o exercício a pressão arterial tem que aumentar. Né? A pressão arterial sistólica ela tem que aumentar para que eu tenha um aumento do débito cardíaco para que o sangue então chegue de forma mais rápida para o músculo ativo. E algo bastante interessante aqui é que a própria contração muscular ela pode induzir a ativação do sistema nervoso autônomo simpático, o que vai causar aumento de frequência cardíaca, de volume sistólico, mudanças na resistência vascular periférica, levando então ao aumento de pressão que vai levar mais sangue para o músculo esquelético que precisa de nutrientes para manter o exercício. O outro ponto de vista interessante é que a própria contração do músculo esquelético em exercício faz com que esse músculo libere para a circulação local uma série de fatores químicos. Por exemplo, aqui você tem alguns exemplos, né? Hidrogênio, né? O músculo ele pode se tornar um ambiente mais ácido, né? Pela quebra de ATP, por exemplo, né? Ou quando a gente está fazendo muita glicólise anaeróbica, produzindo bastante lactato, liberando bastante prótons de hidrogênio. Então, íons que vão sendo liberados durante a contração muscular, eles podem ativar outros tipos de receptores, né? Na verdade, esse tipo de fator aqui que eu estou mostrando para vocês, químico, pode atuar de forma direta na própria musculatura lisa dos vasos sanguíneos, causando relaxamento e aumento de fluxo sanguíneo, certo? Mas também existem receptores que a gente chama de receptores metabólicos, né? Metaborreceptores, que também podem perceber essa mudança química e causar mudanças lá no nosso centro vasomotor que vão estimular um aumento de pressão arterial, como eu acabei de descrever para vocês, né? Aumentando a contração dos vasos de vários segmentos do nosso corpo, aumentando a pressão arterial, mas a musculatura que leva sangue para o músculo, né? O vaso sanguíneo que leva sangue para o músculo, essa musculatura lisa, ela se relaxa, permitindo um aumento de fluxo sanguíneo. Vai ter uma vasodilatação, né, nessas regiões da musculatura ativa, enquanto as outras regiões, vísceras, etc., vão ter uma vasoconstrição. Então isso permite que durante o exercício eu tenha um aumento de pressão arterial, que vai levar mais sangue para os tecidos, e localmente eu tenho o quê? Um relaxamento da musculatura, uma vasodilatação, para entregar mais sangue e nutrientes para o músculo continuar o exercício. Então vejam que essa informação sensorial ela é importante em todos os níveis, não só da parte mecânica, mas também da parte química relacionada com esse que eu acabei de descrever para vocês, que a gente chama de metaborreflexo. Estou relacionado então com respostas mais metabólicas. Então a nossa aula de hoje, pessoal, era sobre isso, falar bastante desses receptores sensoriais e da importância deles para a contração do músculo e para o exercício físico. Espero que todos tenham aproveitado. Até a próxima aula.